que aconteceu em 1915 que fez Belgrado receber o prêmio de Legião de Honra? E então, vamos falar sobre história? I have a dream. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1915, a Alemanha iniciou uma ofensiva contra a Sérvia. Em setembro, a cidade de Belgrado já estava cercada. Os alemães montaram um acampamento ao lado do rio Danúbio e bombardearam a cidade por mais de um mês, sendo que no dia 5 de outubro, que foi o primeiro dia da ofensiva contra a cidade, ela foi bombardeada 24 horas por dia. Historiadores dizem que mais de 30 mil projéteis de artilharia foram disparados contra a cidade. Isso não é só um dano. Os projéteis não fazem apenas um dano na cidade, destroem e matam as pessoas. Ele também tira o descanso das tropas, pois é impossível dormir com barulho de artilharia. Mas é claro que todos esses bombardeios não tiraram a determinação do povo sérvio. Foram deslocados para defender a cidade 4 regimentos. Eu vou ter que ler o nome dos regimentos porque são nomes estranhos. O 10º e o 7º regimento do exército e os restantes do regimento Seren, que é um regimento de tropas do norte, e o regimento Gendarmerie, que seria tipo como se fosse uma PM da época para o Império Sérvio. E eles tinham que defender o cais da cidade, o cais do rio Danúbio, contra a invasão, e o alto comando deu apenas uma ordem: defender Belgrado até o último suspiro. No dia da batalha, as tropas sérvias já sabiam que estavam a caminho da morte, e para elevar o espírito dos soldados e dar um sopro de confiança a eles, o Major Dragutin Gravilović fez um discurso que é considerado até hoje o discurso mais bonito da história da Primeira Guerra Mundial. Soldados, exatamente às 3 horas o inimigo será esmagado por nossa carga feroz, destruído por nossas granadas e baionetas. A honra de Belgrado, nossa capital, não deve ser manchada. Soldados, heróis, o Comando Supremo apagou o nosso regimento de seus registros. Nosso regimento foi sacrificado pela honra de Belgrado, da pátria. Portanto, vocês não precisam mais se preocupar com suas vidas. Elas não existem mais. Então, adiante para a glória, pelo rei e pelo país. Vida longa ao rei, vida longa a Belgrado. Quando as tropas alemãs chegaram ao cais, estavam lado a lado aos soldados, mulheres, idosos e crianças, prontos para defender Belgrado até o último suspiro. Ao mesmo tempo que a Alemanha lançava um ataque pelo rio, a Bulgária, que tinha sido neutra até aquele momento da guerra, havia lançado um ataque pelo outro lado da cidade, o que forçou as tropas da Sérvia a se dividirem. Eles foram lutando e recuando quarteirão por quarteirão tentando defender a cidade, mas o exército alemão era muito mais bem preparado, muito mais bem equipado e muito mais numeroso. E pouco tempo depois, apesar do grande sacrifício do povo sérvio, Belgrado caiu. Quase toda a tropa de Dragutin foi morta naquele dia. O próprio ficou gravemente ferido e foi feito prisioneiro de guerra, mas se recuperou a tempo de poder lutar a Segunda Guerra Mundial pela Sérvia. O general Mackensen, que liderou o exército alemão no ataque a Belgrado, escreveu as seguintes palavras em seu memorial: lutamos contra um exército que só ouvimos falar nos contos de fadas, que se defenderam com uma coragem sem precedentes. O momento em que conquistamos a Sérvia nos machucou mais do que a seus aliados. E fica aqui minha pequena homenagem a esses guerreiros que lutaram para defender Belgrado até o último suspiro. So you heroes dying for your land. Your lives are gone.